Amém? A lição de hoje é ressurreição dos mortos. Na verdade, esse tema aqui é um dos temas que mais chama a atenção, porque, na verdade, ele é o foco da pregação do Evangelho, né? Então, todo o Evangelho, ele está baseado na ressurreição dos mortos. Paulo chega a falar em 1 Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação e a nossa fé, ela é em vão. Ou seja, é à toa que a gente prega. Porque se a esperança nossa só está nessa vida, de conquistar carro, conquistar casa, bons salários e qualquer coisa que seja, uma hora tudo isso vai acabar. Então, para que nós vamos passar a vida inteira pregando renúncia, certo? Se no fim das contas, o destino do justo e do injusto é o mesmo. Então ele fala, comamos, bebamos, né? Vamos fazer tudo que a carne permite, parafraseando o que ele está dizendo, vamos fazer tudo que a gente quer fazer, porque no fim das contas a gente vai morrer e não há ressurreição. E havia algumas pessoas que em Corinto estavam pregando isso, estavam ensinando que a ressurreição, alguns falaram que a ressurreição não aconteceria, outros diziam que a ressurreição já era feita. E ele fala que isso é uma heresia grave. Então a ressurreição dos mortos, o texto principal aqui está em Daniel 12, verso 2. Na verdade, ao profeta Daniel foi revelado um detalhe, que vai haver ressurreição de justos e injustos. Daniel 12, verso 2. O que não foi revelado para ele, que depois foi revelado para João, é que essa ressurreição não acontece as duas no mesmo tempo. Tá certo? Então, Daniel 12, verso 2. Fala assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Tá certo? Muitos dos que dormem, na verdade a palavra muitos aqui ela é aplicada para a multidão. Então, a multidão dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Uma coisa é certa, todo mundo vai ressuscitar. Uns vai ressuscitar para a vida eterna, para ter o corpo glorificado. Outros já vão ressuscitar para vergonha e desprezo, nojo eterno. Ok? Horror eterno. Então a introdução aqui fala assim: a ressurreição dos mortos é um assunto que nos fascina e que enche a igreja de esperança. Claro, a igreja que deseja a ressurreição. Porque alguns sequer querem falar de ressurreição, porque quando fala em ressurreição, está falando de um período que não está ligado com o presente, com o agora. E muita gente só está conectado com o agora. Tudo que tem na mente dele é aqui e agora. Entretanto, é um dos temas pouco abordados no meio cristão nos nossos dias. Nesse pequeno estudo, vamos entender os seguintes pontos. Primeiro, há quantos tipos de ressurreição? 2. Quando acontecerá a ressurreição? A primeira e a segunda. O que acontecerá depois da ressurreição dos justos, né? Agora, 2 Coríntios 4, versos 13 e 14, diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Isso é um salmo, né? Acreditei. Por isso falei. Nós cremos também e por isso também falamos. Sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Você vai ver a Escritura falando que Deus Pai ressuscitou a Cristo, Espírito Santo, foi ressuscitado pelo Espírito Santo, e Ele mesmo ressuscitador de si mesmo, quando Ele diz que derrubaria aquele templo e em 3 dias Ele mesmo edificaria. Tá certo? Então, aquele que está em Corinto, que é a ressurreição já tinha Sendo feito?
Ele é baseado quando Jesus então morreu, então sofrimento e ressurreição de mortos, muitos mortos, né? Que também apareceram muitos depois. Deve ser baseado nesse texto. Provavelmente sim. Primeiro ponto que há quantos tipos de ressurreição? A Bíblia fala que vai haver dois tipos, de justos e de injustos. Não é isso? Quem são justos? Todos aqueles que creram na obra redentora de Cristo. Todos aqueles que creram em Jesus. Detalhe, por que nós somos considerados justos? Não por justiça própria, não é porque a gente é bonzinho, mas é porque nós somos justificados, né? Então Romanos 3:24 vai explicar isso, porque tem uma diferença entre ser justo e ser justificado. Claro, uma vez que você foi justificado, houve uma ação externa, foi Deus que te justifica, é Ele que o justifica. Você não é justo porque você é justo independente de Deus. Isso não. Por isso Romanos 3:24 fala assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, e a graça é a ação de Deus para conosco, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados pela redenção que há em Cristo. Quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu, nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. Cristo morreu, Ele assumiu, Ele foi o Cordeiro vicário, ou substituto de Deus que morreu no meu e no seu lugar. Quando, pela morte de Cristo, pela justiça de um, todos nós hoje podemos alcançar a ressurreição. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, que o primeiro Adão, que é o Adão lá da criação, né, do início da criação, por causa do pecado de um, a morte entrou no mundo e veio atingir a todos. Mas por causa da obediência de um, esse é o segundo Adão, que é Cristo, aí agora todos nós temos acesso à vida eterna. Isso aí por meio da salvação de Cristo. Pela graça. Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Porém, uma vez que nós recebemos a ação de Cristo sobre nossa vida, nós passamos a ser justificados. E então, por causa disso, a gente é chamado de justo. Como nós somos santificados. E por isso, mesmo a igreja de Corinto, dando aquela bagunça, quando ele escreve a carta, ele fala, vocês são santos. E olha que eles são santos não por causa da santidade deles, simplesmente. Porque se fosse olhar mais à frente, ele vai chamar aquela igreja de carnal. Queria falar com vocês como pessoas espirituais, mas vocês são carnais. Então, aquela igreja precisava da exortação. Você vai ver quando Cristo se dirige às 7 igrejas do Apocalipse, cada uma delas tem a sua particularidade, não é isso? Você vai ver que cada uma delas tinha os seus defeitos, suas qualidades, as suas repreensões, as promessas, porque cada comunidade ela tem as suas peculiaridades. Não adianta falar assim, todas as igrejas, ainda que elas sejam de mesma linha doutrinária, elas não são iguais, elas têm os seus problemas diferentes. Então o que acontece? Quando Cristo está falando com eles, lá, em determinada igreja, ele fala assim, olha, vocês precisam consertar, senão eu vou vir diante de vocês e vou tirar o castiçal do meio de vocês. Então, se uma igreja, o castiçal é o símbolo da igreja. Se Jesus vem e tira o castiçal, ela passa a ser o quê? Um clube, um lugar, um movimento, um evento. Eles vão lá dar palestras sobre Deus, mas sem transformação de vida, sem ação do Espírito Santo, sem nada. Por quê? Porque não tem o castiçal mais. Já pensou? Então, ó, quem é justificado pela redenção de Cristo é considerado justo. E lembrando, essa justiça não provém de nós mesmos. Essa justiça em que quando Deus olha para nós, Ele nos considera justos, essa justiça é fruto da ação de Cristo em nós. Porque agora Ele nos considera justo. É como se Ele estivesse falando assim, não, Ele realmente errou, mas eu perdoei. Então agora Ele está limpo. Ele não deve mais nada à justiça. A justiça de Deus. Então a ira de Deus, que ela vai aplicar a justiça, a ira de Deus vai vir sobre toda iniquidade. Só que, porém, você foi perdoado na iniquidade, por isso você foi salvo da ira
de Deus. Amém? Porque muita gente não entende quando a Bíblia diz que sobre a igreja está salva da ira de Deus. E a salvação nada mais é do que isso, te salvar da ação da justiça de Deus. Quando a ação da justiça de Deus vem sobre nós, Jesus Cristo exerce a justiça no sentido de todos aqueles que receberam Ele. Agora, o que acontece com essas pessoas? Eles são absolvidos, são perdoados. Logo, a justiça, para ser aplicada no inocente, nós nos tornamos, entre aspas, inocentes quando nós somos considerados justificados. Então, ao invés da morte, que o salário do pecado é a morte, o benefício da obediência, que foi conquistada lá na cruz, é a vida eterna. É considerado assim, Boa observação. Jesus é como se fosse um para-raio protegendo aqueles que estão sobre ele. Quando ele despeja raio, então, o para-raio pode amortecer o negócio, não faz dano. Exato. Gálatas 2:20. Hoje Paulo vai dizer o seguinte, um texto muito famoso, né? Gálatas 2:20. Os irmãos já sabem até de cor. Já estou crucificado com Cristo. Cruz é símbolo de morte. Tá certo? Então, quando ele fala, já estou crucificado com Jesus. Agora vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Agora eu vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu estou crucificado, eu morri. Aí ele fala, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, nesse corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. A ação de Cristo, Paulo reconhece agora que a ação que Jesus teve, agora tem que representar a sua conduta de vida também. Eu fui crucificado. Eu não vivo para mim mais. Não é as minhas vontades de Paulo, né? Não é a vontade de Paulo sobre a vontade de Deus. Não, é a vontade de Deus sobre a vontade de Paulo. Agora, a vida que eu vivo na carne, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para fazer as coisas do reino de Deus. Romanos 14. Pois o amor de Deus é constante. Portanto, nós um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Romanos 5,14, não é isso? 14:15. Romanos 5,14, 15. Deixa eu achar aqui, porque os irmãos poderem escutar ali também. Diz assim, não, Romanos 5. 5, 14:15. Segundo pode. Segundo Segundo Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nós assim, que um morreu por todos. É o contexto de tudo que nós estamos falando. Cristo morreu por todos. Né? Logo, todos morreram. Se todos morreram, todos que receberam a Cristo. Então, o salário do pecado foi pago. Porque é a morte. E ele morreu por todos, para que os que vivem, para quê? Os que vivem não vivam mais para si, como Paulo fala, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, não vivo mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tá certo? Agora, a nossa vida precisa ser moldada conforme Cristo, isso é, fazer a vontade de Deus, cumprindo os seus mandamentos pelo Espírito Santo que habita em nós, através da força que o Espírito Santo opera em nossos corações. Isso é, se nós dermos ouvido à voz do Espírito Santo. Ele não vai pegar e agir em nós como se nós fôssemos simplesmente robôs pré-programados para obedecer. Não, nós temos liberdade, e uma liberdade perigosa, de aceitar ou não a ação de Deus sobre nós.
Quando eu falo disso, eu falo da vontade permissiva de Deus. Onde Deus está agindo, está te direcionando, Ele te dá mandamentos. E Ele diz, se você obedecer, bênção. Se você desobedecer, a princípio, correção. Se insistir, permanecer, maldição. Observe o texto. Olha aí, ó, Lucas 14, 12 e 14. 12 até o 14. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não aconteça que também eles se tornem a convidar, e isso te seja recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e é que serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas será recompensado na ressurreição dos justos. Recompensado te será, né? Isso, mesma coisa. Né? Você será recompensado na ressurreição dos justos. Então, quer dizer, Jesus está falando que há uma recompensa, há um galardão, há um pagamento. Falar recompensa não é pagamento? Você faz algo e você é recompensado pelo aquilo que você fez. Na ressurreição dos justos. Por que ele está sendo considerado justo? Porque ele está praticando a fé. Lembra que Tiago disse que a fé sem obras é morta? Mas é a fé com obras, ela é viva. Aqui, o que Jesus está falando é disso, que quando você faz uma festa com seus parentes, com seus amigos, você sabe que eles vão te convidar de novo também. Ou seja, você vai ser recompensado pelo aquilo que você fez. Mas se você chamar aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos, eles não vão te convidar para uma festa, você sabe disso. Mas você está praticando aquele amor em que você doa sem o interesse de receber de volta. E aí quem vai te pagar? Deus. Por isso que Deus fala, se você der um copo de água para um dos pequeninos dele, Ele vai te recompensar. Então, quando nós acolhemos aqueles que não podem nos pagar pelo nosso feito, nós temos galardão disso. É isso que a Bíblia diz. Quem recebe de profeta, Na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. será que isso é nas nuvens ou quando ele já... Jesus fala assim, Apocalipse 22, eis que breve venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Quando a gente vai encontrar com ele... Ele já vem dando galardão. Será que essa festa será nas nuvens ou quando ele quiser está no lugar onde ele Aí eu não sei. né? Mas que ele vai entregar o galardão no encontro vai ser aquela reunião dos ares, né? Devemos fazer a obra de Deus sem esperar nada em troca, porque a nossa recompensa está na ressurreição dos justos. Tá certo? Vamos lá. Filipenses 3, versos 7, 8, 9, 10 e 11. Filipenses 3, versos 7, 8, 9, 10 e 11. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as quais considero como escória. Paulo fala de perda para ganhar. E ele fala, para que possa ganhar a Cristo. Eu considerei tudo isso como perda, e Paulo perdeu muito, se for olhar humanamente, o seu status, né? Muito da sua autoridade que ele possuía, do respeito que ele tinha, muito do seu entendimento que ele tinha adquirido, e não deu nem para ser reciclado. Uma parte foi usada, evidentemente, de todo o seu conteúdo cultural, de todo o seu conteúdo bíblico que ele tinha até então. Só que muitas coisas precisam ser desfeitas na mente de Paulo para que ele pudesse avançar. Então ele teve que abrir mão daquilo. Aí ele fala, para ganhar Cristo, considerei isso como escolha, e se achado, e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei. As obras da lei não me justificam mais, né?
mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé, não pelas obras da lei. Aí ele fala, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, o poder da sua ressurreição. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Isso é o apóstolo Paulo falando. Para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. É incrível o descaso que a igreja atual tem desse tema da ressurreição. Se o apóstolo está falando isso aqui, é porque ele sabe que a porta é estreita e é estreito o caminho. E continua assim. O apóstolo Paulo considerou como perda os seus títulos conquistados pela lei e preferiu sofrer as aflições de Cristo para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Devemos assim então considerar como escolha todas as coisas que o mundo nos oferece, vivermos a fé em Cristo, sendo participantes das suas aflições para também alcançarmos a ressurreição dos mortos, que é a nossa maior esperança. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. 1 Pedro 4,13. Alegrai-vos pelo fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Olha o que ele fala, alegrai-vos no fato de vocês serem participantes das aflições de Cristo. A alegria de participar disso é porque quem participa da aflição, participa do reino, participa da glória, participa da ressurreição dele também. Amém? Então, nós vamos encerrar aqui nesse primeiro ponto. E aí, nós falamos só quem são justos, né? O segundo ponto da letra B aqui está assim, ó. Quem são os injustos? Essa parte é pequenininha, então vou concluir. Os injustos são todos aqueles que não reconhecem a Cristo como Salvador e Redentor da humanidade. São também aqueles que conhecem a verdade de Cristo e não procuram viver nessa verdade. São considerados como infiéis e desobedientes. Ou seja, tanto aquele que rejeita a Cristo, porque nunca andou com Cristo, quanto aquele que um dia andou e depois recusou. Né? Tito capítulo 1, verso 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Você tem dois tipos, contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência, aonde acusa a pessoa do pecado, estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus. Eles falam, mas negam-no com as obras, com a prática. Eles falam muito sobre Deus, mas as obras são malignas, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Sabe o que é abominável? É algo que Deus detesta, tem nojo. Sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Não presta para fazer nada de bom. Observe os textos. João capítulo 5, 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Lembra de Daniel? E os que praticaram, está vendo que está ligado com a sua fé praticada, não a fé teórica daquele que fala, mas as obras são más, como o Tito diz. Eles até falam bem de Deus, mas as obras são malignas. Agora, os que fizeram bem, ou seja, creram e praticaram aquilo que foi pregado para eles, sairão para a ressurreição da vida. Mas os que praticaram o mal, para a ressurreição do juízo. Isso é no juízo final, 1000 anos depois. Por quê? Só para responder a primeira pergunta, a primeira ressurreição acontece antes, né, do milênio. E aí passa-se o milênio e depois do milênio é a segunda ressurreição. Isso está em Apocalipse 20, né? Daniel 12:2 vai repetir o que João disse. Né? Aliás, Daniel é dito primeiro. E muitos dos que dormem no pó da terra, a multidão dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então é a ressurreição dos injustos.
será para condenação, vergonha e desprezo eterno. Amém? A gente vai terminar esse tópico aqui hoje, e aí, se Deus quiser, na próxima escola bíblica, a gente vai continuando esse assunto.